Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta terça-feira, 20 de outubro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Nesta hora em que a lucratividade da pecuária está ficando cada vez mais apertada, a única saída para garantir a sobrevivência do negócio é aumentar a produtividade da fazenda. Por conta disso, nesses últimos anos, aumentou substanciosamente nas propriedades brasileiras o uso do pastejo rotacionado, um sistema que, dependendo da situação, pode aumentar em até 15 vezes a capacidade de suporte de uma determinada área. E quem tem as informações é o nosso editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney. Bem-vindo ao rancho. Boa noite, Vinícius. Boa noite para todo mundo. No canto recortado do sabiá laranjeira e no toque repicado do berrante chamando a boiada, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está anunciando a sua chegada aqui nesta parada e já vai convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras presentes para ajudar a gente a fazer a nossa função novidadeira do dia. O fazendeiro brasileiro ganhou da natureza dois presentes de imenso valor, que são o gado zebu e uma variedade extraordinária de plantas forrageiras de alta qualidade. Mas é a forma que a gente vai combinar uma coisa com a outra que vai determinar se o companheiro boiadeiro vai ou não ganhar dinheiro na atividade pecuária. O caso é que a precisão atual é de tirar o máximo de rendimento, tanto do capim quanto do animal. E para conseguir esse resultado, o procedimento mais indicado é fazer o pastejo rotacionado. Pois então, para pedir indicação a respeito de qual é o melhor jeito de fazer isso na propriedade, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a engenheira agrônoma Andresa Cruz, técnica de sementes da Sementes Oeste Paulista, que vai participar do programa interneticamente, falando ao vivo, diretamente de Presidente Prudente, aqui no estado de São Paulo. Muito boa noite, Andresa. Muito obrigado pela sua gentileza e atenção com a gente. Seja muito bem-vinda aqui neste nosso rancho eletrônico. Boa noite, eu que agradeço o convite de participar aqui desse bate-papo com vocês. Andresa, o que é a ideia básica, né, desse sistema do pastejo rotacionado? Então, o pastejo rotacionado nada mais é do que a gente facilitar a apreensão do capim pelo animal, fazendo ele, ele vai pastejar a área, desculpa, a cachorra está atrapalhando esses problemas de fazer trabalho em casa. O programa ao vivo é sempre assim. Então, o pastejo rotacionado, problema, então... Andresa? O pastejo rotacionado, então, nada mais é do que você tirar o maior proveito do animal e do pasto, porque o pasto ele tem que descansar, ele tem um período que ele tem que rebrotar, e aí o animal vai voltar e pastejar ele novamente. Com o pastejo rotacionado, a gente faz isso de uma forma mais eficiente e pegando o máximo do aproveitamento do animal e o máximo do aproveitamento da planta. Então, por isso que muitas vezes ele é mais rentável, né? Porque você tira a maior eficiência dos dois componentes. Para quem ainda não conhece muito bem o sistema, né, como é que ele funciona fisicamente? Você vai dividir a sua área, então, em vários pedacinhos e vai pastejar um de cada vez? Isso. Normalmente, o produtor ele tem uma área, tem um piquete grande. Então, vamos supor que ele tem um piquete de 100 hectares. Então, ele tem uma área lá, o piquete dele, e ele coloca todos os animais lá. E aí, ele vai tirando e colocando animais, né? Então, tenho que vender animais porque meu pasto está diminuindo. Ou ele vai suplementar com algum feno, alguma silagem. Então, ele vai dar condição para esses animais continuarem nesse pasto. E esse é o pastejo contínuo. No rotacionado, o que acontece? Esse espaço de 100 hectares, ele vai dividir esse pasto em pequenos piquetes e vai rotacionando esses animais. Então, em vez de ele deixar todos os animais numa área só, ele vai pegar a mesma quantidade de animais e ir rotacionando nesses piquetes menorzinhos dessa área que ele tem de pastejo. Agora, Andresa, dá para fazer pastejo rotacionado em qualquer lugar do Brasil? Então,
tem alguns lugares que são mais difíceis, como por exemplo o Pantanal. Por que que acontece? Tem o período da cheia e o período da seca. Então, no período da cheia, esses pastos eles são inundados, não tem como o animal continuar lá. Então, eles têm que remanejar o gado para outras áreas. Então, nessas áreas do Pantanal, por exemplo, a produção ela é mais extensiva, que a gente diz, porque você não tem tanta eficiência do uso daquela área, não pode colocar tanto animal e pastejar tão firmemente, porque a natureza não permite. Né? Então, é um ponto específico do Pantanal. Então, tem alguns locais, tem algumas regiões, mesmo em alguns pontos da sua propriedade, que você não pode intensificar o extremo. Você tem que diminuir a lotação nesse lugar e, às vezes, até deixar ele um pasto mais menos intensivo, né? Pela estrutura, por ser alagado, por algumas condições. Mas a grande maioria dos pastos do Brasil é possível fazer o pastejo rotacionado. Agora, Andresa, como é que o pecuarista faz para definir o tamanho de cada piquete na propriedade dele? Bom, então a gente tem uma continha básica que a gente faz para ajudar o produtor a dimensionar esses pastos, que é o período de desenvolvimento da planta, que ela demora, então tem um período de desenvolvimento que a gente diz, coloca um número básico, por exemplo, 30 dias para um capim que não vai ser adubado, não vai ser manejado tão intensamente, e de 15 a 20 dias, que é um capim que ele vai ser adubado, que daí ele vai produzir e rebrotar mais rápido. Então, esse período a gente coloca junto com o período de ocupação, que é quanto tempo os animais vão ficar lá. A gente indica deixar 2, 3 dias e não passar muito mais do que isso, porque a partir do terceiro dia, a planta começa a rebrotar. Então, se você deixa o animal lá mais de 3 dias, ele vai, em vez de procurar novos locais para pastejar, ele vai atrás do que está rebrotando. Então, você faz uma continha do período de descanso desse pasto, né, que são esses 15, 20 ou 30 dias, aí vai depender da situação, da forrageira, se vai adubar ou não, e divide pelo período de ocupação, que são quanto tempo esses animais vão ficar nesse piquete, e adiciona 1. Então, essa continha básica que a gente faz para dimensionar a quantidade de piquetes que vai ser o ideal. E aí, só que para manejar o pasto, para trocar os animais de pasto, aí você não vai mais usar mais os 30, 20 dias. Não é porque não é um número fixo. Então, você vai usar esses dias de ocupação, de descanso do pasto, só para fazer essa conta. Depois você tem que usar para fazer o manejo do animal mesmo, aí você vai trocar ele por altura de entrada e saída. Qualquer tipo de capim serve para fazer pastejo rotacionado? Sim, todos os capins são possíveis realizar o sistema rotacionado, porque você tem maior eficiência. Qual que é o ponto do sistema rotacionado? É você ter mais controle daquele piquete, daquele capim e ter mais uniformidade no pastejo. Então, você coloca uma carga animal mais alta para ele fazer um pastejo em 3 dias no máximo, e aí você tira esses animais. Então, você vê que tem uma uniformidade muito maior no pasto. Normalmente, a gente indica fazer necessariamente o pastejo rotacionado com os pânicos, né, que são o mombaça, o zuri, o tanzânia, que são capins altamente produtivos, até o xaraés, que é uma braquiária altamente produtiva, e aí como ela produz muito, é muito difícil você controlar no pastejo contínuo esses pontos que o animal começa a rebrotar e ele volta e aí passa, vira talo. Então, esses capins a gente indica fazer o rotacionado, não fazer o contínuo, na verdade, né? Fazer o rotacionado de qualquer jeito. Porque você vai tirar muito mais eficiência desses pastos e se passar, vai ter que roçar, vai perder dinheiro, né? Então dá muito mais trabalho. E, por exemplo, o midícolas, ou até a própria decumbens, são pastos mais rasteiros, pastos que não ficam tão, não formam tanto talo. Você vai perder eficiência se deixar também que o boi escolha onde ele quer comer e não deixar uma área menor e permanecer o boi por 2, 3 dias, assim como com os outros capins. Mas você pode errar, que você não vai perder tanto e não vai ter tanta dor de cabeça do que se você não fizer isso com mombaça ou um capim mais produtivo. Tá certo. Bom, Andressa, eu tinha mais umas 20 perguntas para fazer para você, né? Porque esse sistema
de pastejo rotacionado, ele é muito interessante, extremamente indicado para o pecuarista brasileiro que precisa hoje aumentar a sua produtividade, mas você sabe que o nosso tempinho aqui é sempre apertadinho. Então, vamos deixar para esticar um pouco mais essa prosa numa outra ocasião. Eu queria agradecer muito a sua participação, mandar um abraço para você e para toda a turma aí do nosso querido Oeste Paulista, que é a minha região também. Um abraço, até a próxima então, Andresa. Muito obrigada pela oportunidade de conversar um pouquinho. E sim, tem muita coisa aqui para falar. É um sistema bem complexo. O produtor pode, às vezes, achar que é simples, a gente faz de qualquer jeito, mas tem que ter muito planejamento, tem que ter muito cuidado para planejar e aí começar a fazer esse sistema na propriedade, que com certeza vai ser muito lucrativo. Exatamente. Obrigado, então, Andressa. Até a próxima vez. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com as informações do mercado do boi gordo. Vamos agora para o intervalo. Na volta, a análise do pessoal da Scott Consultoria para o mercado dos coprodutos das usinas de etanol de milho. A gente volta já já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. Você confere agora a conversa com o analista, que traz uma análise do mercado dos coprodutos das usinas de etanol de milho. Bom, a procura pelos coprodutos continua aquecida. Além da boa demanda, as altas do preço do farelo de soja e do milho têm puxado as cotações do DDG e WDG. Segundo um levantamento aqui da Scott Consultoria, na primeira quinzena de outubro, a cotação do DDG subiu 18,4% frente à quinzena anterior e ficou cotada entre 1.170 e 1.490 por tonelada, sem o frete, considerando os preços convertidos para 32% de proteína bruta. Para entrega imediata, os volumes continuam limitados e os preços vigentes são pré-referências para contratos para entrega a partir de 2021. Para o WDG, observamos alta de 6,2% no mesmo período, com negócios ocorrendo entre R$ 220 e R$ 350 por tonelada, sem o frete, considerando os preços convertidos também para 32% de proteína bruta. A disponibilidade desse coproduto úmido para pronta entrega está baixa, e a maior parte das usinas estão apenas cumprindo os contratos celebrados anteriormente para entrega nesse último trimestre. E vamos para mais um intervalo e já retornamos com o comportamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira. Até já! Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E voltamos a conversar com o companheiro Sidney Maschio agora para falar sobre como ficou o mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o Brasil. O que você tem para contar para a gente, Sidney? Obrigado, Vinícius. E depois de padecer de febre paradeira na segunda-feira, na terça, a nossa praça boiadeira já mudou o seu procedimento e está de novo desembestada, outra vez no rumo de subida da ribanceira. O caso é que, com o mês já entrado e andado na sua metade derradeira, esse tipo de comportamento não estava mais sendo esperado pelo povo do mercado. E o normal seria a gente ver uma queda no movimento, né? Mas considerando aí que não tem nada assim de muito novo acontecendo no eito, a parte principal da explicação a respeito dessa situação atual continua sendo o forte apertamento na oferta de gado terminado no Brasil inteiro. O dono do frigorífico até estava esperando aí alguma aliviação agora em outubro, com a saída de mais animais do confinamento, mas no mercado futuro, nestes últimos dias, o contrato de boi gordo para entrega em novembro disparou no rumo de morro acima e está oferecendo o pagamento de um valor bem maior do que esse que está sendo falado para agora. O resultado, como logicamente não poderia ser diferente, é que muita gente que tem boiada fechada desistiu de vender e está negociando lá na bolsa para entregar a mercadoria um pouco mais para frente. De acordo com o balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 19 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e, mais uma vez, o que aconteceu foi que, em todas elas, o preço subiu. Seguindo, então, o nosso roteiro costumeiro, a recitação dessa relação é um serviço que está por conta do nosso companheiro Vinícius Marra. Acompanhe. Começamos a lista de mudanças desta terça-feira com Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, que registraram uma arribada geral. O boi saltou para R$ 263
e a vaca para R$ 248 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Em Minas Gerais tivemos duas mudanças. No Triângulo Mineiro, mais uma valorização geral. O macho está valendo R$ 258 e a fêmea bateu os R$ 248. Mesmo valor para o boi no norte de Minas, R$ 258. Já a vaca subiu para R$ 247. Na região sul de Goiás, só o boi que subiu e está cotada a R$ 248. Agora falamos de Dourados, em Mato Grosso do Sul, que teve a ribada geral, com o boi a R$ 254 e a vaca R$ 238,50. Alta geral também na capital, Campo Grande. O macho está cotado a R$ 253 e a fêmea a R$ 238,50. Em Três Lagoas, o boi saltou para R$ 253 e a vaca bateu os R$ 236,50. Seguimos para a Bahia. Na região sul do estado, alta tanto para o boi, que passou a valer R$ 251, como para a vaca, que vale agora R$ 249. Voltamos para o centro-oeste do país. No norte de Mato Grosso, o boi saltou para R$ 245,50 e a vaca para R$ 235,50. Na região sudoeste do estado, foi a arroba do macho que valorizou e está cotada a R$ 244,50. No sudeste mato-grossense, mais uma alta para a fêmea, que bateu os R$ 237,50. Agora falamos do noroeste do Paraná, com mais uma arribada dupla. O boi está cotado a R$ 253 e a vaca a R$ 236,50. Quem quiser comprar boi no oeste de Santa Catarina vai pagar R$ 242,50 no prazo de 20 dias. Em Marabá, no Pará, a fêmea saltou para R$ 251. Em Redenção, a fêmea chegou a R$ 252. Seguimos para a região sudeste de Rondônia e a alta foi só para o boi, cotado a R$ 243,50. Na região sul de Tocantins, o boi saltou para R$ 252. Fechamos as cotações na região norte do estado tocantinense, com mais uma valorização geral. O boi arredondou os R$ 260 e a vaca subiu para R$ 248. Tá certo. Então, lembrando, companheiro boiadeiro, que mesmo assim, com essa beleza de relação de altas, o importante é continuar prestando atenção no custo de produção, né? Bom, é chegada a hora, então, da recitação do versinho caipira do dia. E lembrando que para esta semana o tema escolhido foi Lugar de Viver. Eu vou ler agora um versinho que foi escrito em 2013 e foi publicado no meu livro Versinhos de Caipira, Terceira Fornada. Vai ouvindo. Acordei de madrugada com o fogo lambendo a invernada, abri a porta da choça e a minha roça já estava sendo queimada. Peguei ligeiro a enxada, fiz um acero e ainda salvei o rancho e o terreiro. Mas quando o sol apontou na chapada esfumaçada, foi que eu vi o tamanho da destruição. Do mato não sobrou nada, virou tudo tição, e nesse dia foi tamanha a judiação no sertão inteiro que nenhum passarinho cantou para fazer alvorada. Eu vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo e prometendo voltar amanhã nos nossos horários de costume. E eu devolvo a palavra a você, meu companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Boa noite. Amanhã você volta com mais informações e os versinhos aqui pra gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta quarta-feira com a reprise deste programa às 6h30 da manhã e com um noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.